Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber o vídeo, né? Bom dia, né? Quem for ver o vídeo, boa tarde, né? Que Deus abençoe. E também uma feliz Páscoa, já vou desejar, porque às vezes o vídeo demora para chegar nas pessoas, né? E aí, então, já desejo uma feliz Páscoa também, já, né? Porque às vezes o vídeo demora, então já recebe uma feliz Páscoa, que Deus ilumine cada um de nós, né? Que nós possamos também saber que essa data tão importante que Jesus ressuscitou, né? Que traga alegria para nós cada dia mais, dá força, né? Que a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra, né? E é Ele que nos ajuda todos os dias, né? Jesus ressuscitou, então ressuscitou a nossa vida, nossa esperança, né? O renovo de Deus sobre a nossa vida, né? Somos transformados, né? Somos uma nova pessoa agora. Deixar as coisas passadas para trás, servir de nome novo, né? É o Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Então, como eu tinha falado, quem acompanha, eu venho acompanhando no canal, e Deus me tocou no meu coração, e eu fiz esse propósito, né? Todos os dias vim aqui falar uma palavra de Deus para você, e a gente clamar junto o Salmo 91, né? O Salmo de proteção, de confiança no Senhor, né? E de livramento, né? O Salmo 91. É um salmo poderoso, né? A gente confia no Senhor, então estamos debaixo da soma do Altíssimo, amém? E espero quem fez, quem tem fé, quem crê em Deus, né? Então fizeram o salmo, mas continue fazendo, tá? Independente que eu parei aqui o meu propósito, mas vocês continuam, eu falei que eu ia terminar na sexta-feira santa, né? Da paixão, então hoje eu termino o propósito que eu fiz com Deus. Eu vou continuar ministrando a palavra de Deus, né? Claro que sim, né? No meu canal. E eu quero sim agora, já que Deus me deu essa orientação, esse direcionamento, eu quero vir todo dia trazer uma palavra de Deus sim para vocês, né? Não só como eu fazia 3 dias por semana, mas eu quero me esforçar para mim todos os dias vir assim como eu me esforcei, né? Para fazer a vontade de Deus e estar dentro do propósito de Deus também, né? Porque a gente não pode quebrar aquilo que nós colocamos, comprometemos com Deus. Então, tudo que você promete para Deus, você tem que fazer, se esforçar para fazer mesmo, não pode quebrar, né? Porque Deus, ele quer que nós façamos as coisas certas. E não adianta você prometer uma coisa e você não cumprir para Deus. Tem que fazer certo mesmo, né? Então Deus não pode estar brincando com as coisas de Deus. Tem que fazer as coisas certas. Se você falou que vai fazer algo para Deus, faça, né? Se já aconteceu na sua vida, mas não interessa, faça. Tem que fazer, né? Não pode quebrar o propósito que você fez para Deus, amém? Porque Deus, ele é fiel a nós. Você tem que ser fiel a Ele, né? Amém? Em tudo na nossa vida, né? Nossas premissas, nossas ofertas, nosso dízimo, né? Nossas boas ações, e tudo nós temos que ser bom, né? Para Deus, fazer o melhor para Ele. É para Ele, tudo que nós fazemos é para honra e glória do nome dele, amém? Bom, e hoje foi interessante que para fechar, né? O propósito que eu fiz, o Salmo 91, hoje Deus, ele me tocou numa palavra, eu até pensei, meu Deus, né? Quando eu pedi uma palavra para Deus, eu fui abrir a Bíblia e caiu em Provérbios. E caiu mais advertência no provérbio, no capítulo 7, advertência contra a mulher adulta. Eu falei, meu Deus, mas a mulher adúltera e amanhã é sexta-feira da paixão? Será que Deus quer me dizer com isso, né? Fiquei pensando. Eu também ministrei de manhã a palavra, eu fui ler, fui observar, até pesquisei tudo. E agora fui dar uma pesquisada à noite e ver o que Deus tinha falado para mim de manhã, e eu tô tentando ver o que Deus vem falar no meu coração. Então, tem tudo a ver, sim. Aí eu pensei, mas será que eu, né, abri, né? Fiquei, meu Deus, mas Deus não ia me dar uma palavra se não tivesse alguma coisa a ver com esse dia, né? E tem, né? Porque a gente for analisar a sexta-feira da paixão, né, que sobre a crucificação de Jesus, né? Que ele foi levado ao Calvário. Ele vai ressuscitar no domingo, né? Na Páscoa, é o terceiro dia, Jesus ressuscita, né? A gente sabe que no processo da crucificação, a gente falou do lava-pés ontem, né? Jesus lavou na ceia, né? Ali nos discípulos, ali os pés dos discípulos, né? Para que sejam limpos, sabia que Judas ia trair ele, né? Deus já sabia, né? Então, a gente vê que a mulher adúltera, aqui, ela representa o inimigo, Satanás, né? É o tentador, né? Então a gente vê que ela seduz esse rapaz, ela leva ele para casa, né? Seduz ele, até ela coloca que ela é uma pessoa religiosa, mas na verdade a intenção dela, o coração dela era outro, que é seduzir ele, tirar ele do caminho do Senhor, né? Então, só que eu só vou ler o versículo 1, porque esse versículo é mais importante que assim o que Deus quer dizer. O Senhor fala assim no versículo: Filho meu, guarda as palavras
as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Olha só, guarda os meus mandamentos e vive. Vive é praticar, né? E a minha lei, como a menina dos meus... Você vai ser como a menina dos meus olhos, protegida por Deus, né? A menina dos olhos de Deus, ele fala que é aquele que Deus guarda, aquele que Deus zela, né? Aquele que Deus tenha amor por ele, né? E Deus sabe quem é, né? Aquele que Deus tem um zelo por ele, né? Que Deus, ele vê como uma menina dos olhos dele, que é a pessoa protegida de Deus, né? É ungido do Senhor também, né? Então, ata o teu dedo, ele fala, escreve na tábua do teu coração. Amém? Então, e diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e o entendimento chama-se de parente. Então, o Senhor fala que se nós ouvir a palavra de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, guardar o mandamento de Deus, né, e viver, praticar aquilo que Deus tem no nosso coração, viver aquilo que Deus fala aqui, através da sua instrução, através da sua palavra, né, nós vamos ser meninos olhos de Deus, que vocês vão guardados, protegidos por Deus, né, e também Deus fala que nós temos que atar nosso coração, escrever na tábua do nosso coração a lei e a palavra de Deus, para que nós não pecamos contra Deus, não caímos em tentação. Por isso que Deus fala para nós sempre orar e vigiar, né? Estar sempre firme, revestido da armadura de Deus, que é a palavra sagrada, a escritura sagrada de Deus, a palavra, porque ela vai dar nos revestimento, vai dar proteção, porque é o próprio Deus falando conosco, é o próprio Deus, através da sua palavra, falando conosco, presente na nossa vida, amém? Então ele fala sobre uma mulher adúltera, uma mulher sedutora, uma mulher bajuladora, uma mentirosa, uma traidora. Ela sabe seduzir os homens, no caso aqui ela seduziu o rapaz, né? A história fala de um rapaz que foi seduzido por uma mulher adúltera, né? Ela é enganosa, gananciosa, ela sabe o que é, ela manipula, né? E o inimigo é esse, né? Ela mostrou para ele que aquilo era natural, e até ela mostrou um lado religioso, né? Mas na verdade ela queria era me fazer ele se perder, pecar contra a lei de Deus, pecar contra Deus, né? O pecado afasta nós da presença de Deus, né? O pecado leva, que nem ele leva, além de pecar contra Deus, ele leva ele à destruição, à morte, destruição e espiritual, perde a salvação da alma, né? Principalmente quando a gente pega pela carne, que fala sobre a sexualidade, a imoralidade sexual. O adultério é pecado, né? E fala, refere sobre o adultério é pecado, então fala sobre o pecado que nós cometemos na carne, né? Na carnal, né? Satisfazer o desejo sexual da carne, o desejo. Então nós pecamos contra Deus, né? Porque quando nós vivemos para a carne, o Senhor fala que quem vive para a carne, vive para a carne, não vive para o espírito, né? Então nós não vivemos para o espírito. Então quem vive do espírito não pode viver para a carne tem que ser morta. Nós temos que morrer, né? Nós vamos estar mortos, mas vamos ressuscitar em Cristo. Então se nós estamos em Cristo, nós já estamos mortos. Nós vamos ressuscitar com Cristo, amém? Glória a Deus. Então essa carne tem que ser morta, né? Mas quando nós vivemos para a carne, nós não estamos vivendo para o espírito, amém? Se nós deixar o desejo da carne falar mais alto, nós não estamos vivendo para o espírito, né? Nós temos que deixar as coisas. Então Deus fala buscar o reino de Deus, as coisas, tudo será acrescentado. Então Deus fala para nós buscar primeiro a Ele, né? Então Deus sabe a nossa cidade, né? Mas também Deus fala para nós tomar cuidado com as influências do mundo, não viver para as coisas do mundo, não viver para os deuses do mundo. E que são os deuses do mundo, não é só ídolo, que nem aqui o povo lá pecaram, na época lá de Israel, que eles ficavam idolatrando os deuses. Então, Deus também teve uma passagem, que eu não me lembro muito a passagem, acho que é Oséias, que Deus pediu para que Oséias casasse com uma prostituta. Eu acho que era um profeta, se não me engano. Depois eu vou ver isso direitinho. E ele casou com uma prostituta para mostrar ao povo de Israel que o Senhor, ele ia restaurar aquele povo, né? Então, depois ela voltou de novo, quer dizer, o povo voltou a pecar contra Deus, né? Então, deu um exemplo de uma prostituta. Aqui nós estamos falando sobre uma prostituta sedutora. Ela seduziu um rapaz que não obedeceu, não ouviu a voz do Pai, o conselho de Deus. E qual é o conselho de Deus que está falando para nós aqui? Para nós não pecar, não cair em tentação e guardar as leis, a palavra, o mandamento do nosso coração e praticar, viver. Filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos. Olha o que o Senhor fala. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos meus olhos. Dos meus olhos. Então Deus fala que vai guardar nós, vai proteger. Então, se você guarda a palavra de Deus, Deus na hora da tentação, né, para fazer você pecar, ele vai levar, esse rapaz vai ser levado para um matadouro. Porque a tentação, na verdade, o inimigo leva nós para
para perdição, um mau caminho, né? E ele sabe que afasta nós da presença de Deus, né? Leva para o matadouro, na verdade, para a perda da nossa alma, né? Nós pecamos, quebramos o mandamento de Deus, quebramos a aliança do Senhor, né? E aí vimos e ele mente. Isso acontece, não, eu estou falando dessa passagem que Deus falando hoje, nessa sexta-feira da paixão, que como acontece com nossas vidas. Eu já caí em armadilha, sabe? Às vezes você vê uma pessoa com uma boa aparência, ela mostra uma coisa, mas na verdade ela é ardilosa, né? Ela é astuta, que é inimigo. Ela quer te dar o bote, né? Ela está preparando para te dar o bote. Então por isso que Deus fala que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, né? Então às vezes Deus tira pessoas da nossa vida porque Deus conhece a intenção do coração. Então toma cuidado, né? A gente toma muito cuidado com as pessoas que vão chegando na gente como assim, quer te conquistar o espaço, quer ser muito bom, quer ajudar demais. Elas são atilosas, têm artimanha, o inimigo manipula elas, porque Deus, eu vejo, eu não sei, eu senti essa palavra, que muitas vezes nós somos manipulados pelo inimigo, né, a seduzir ou ser seduzidos para as coisas que ele nos propõe, porque às vezes nós temos um desejo errado no nosso coração, nós ainda estamos vendo para a carne, né? Nós temos o desejo da carne, então nós caímos na tentação. E ele manipula, ele sabe. Então nós precisamos muito cuidado, por isso nós podemos orar para Deus nos proteger na hora da tentação, para livrar daquele pensamento, daquela vontade que não era para ir, naquele lugar que não era para você frequentar, para não andar naqueles lugares que amigos que já não era para você mais andar com eles mais, e tomar cuidado com o que você fala, com o que você ouve. Então precisa tomar cuidado. E se nós guardar o mandamento de Deus, viver debaixo da lei de Deus, a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, né? Sabemos que nós estamos aqui, nós vamos pecar. Isso significa que nós vamos pecar. Mas nós temos que orar e vigiar o que o Senhor está falando. Por isso nós temos que orar. Pedir a Deus para nos proteger, nos ajudar. Até na hora das tentações, para Deus nos livrar das tentações. Para que as tentações, elas podem levar nós à morte e à perda da nossa alma, né? E pelo fogo do inferno. Então nós temos que orar a Deus para nos libertar, nos livrar de tudo mal. E quem só vai nos libertar de qualquer tipo de tentação, vai dar força para resistir às tentações, é só Deus. Isso que aconteceu com Sansão, né? Ele caiu na tentação de Dalila, né? Porque a paixão, ela cega as pessoas. A paixão, ela faz você se iludir, então você cai na tentação. Adultério também. O homem larga a sua família para ter um amante. O amante seduz o homem, mostra o prazer da carne e ele joga a família fora. E muitas vezes separa. Lá na frente a mulher arrumou outro homem em casa, né? Porque a vida ela continua, né? E o homem olha aquela mulher e aquela que ele largou, às vezes nem fez. Eu já vi tanto caso disso, já escutei pessoas falar. Ela foi com a amante não quer ser a mulher do homem, né? Que é só o prazer, né? O prazer não quer ser mulher, né? Aí fica falando que ele volte para a mulher dele, que a mulher dele é empregada dele e ela não é. Infelizmente, acontece muito isso, né? Então você vê que é só uma tentação, é só um desejo da carne. Então nós temos que resistir o inimigo, né? Então, o inimigo da nossa alma, né? Então nós temos que se libertar das tentações. E o mundo oferece tentações hoje em dia, né? E falo em tentações, né? Tentações em vários sentidos, né? Não só tentações de sexual, né? Carne, mas tentações de a comida, né? A gente pode ver uma coisa que é comer, às vezes é tentação, né? Porque você sabe que você não pode comer muito aquilo, você não sabe que... Às vezes você nem tem coisa para comer, mas você quer comer, aquilo te atenta, você vai gastar aquilo que você não tem, né? Tomar cuidado, isso são tentações, né? Então, eu já vi, somos atentados. Então, nós temos que orar muito a Deus, né? Para nós não ser tentados, para nos livrar na hora da tentação, né? Então, a mulher adulta mostra, assim, a tentação, o pecado, né? Desejar nas coisas que não é permitido e não desejar aquilo que não está dentro da vontade de Deus, né? Então a gente precisa orar. Então, e é interessante que você sabe que nessa sexta-feira da paixão mostra que Jesus foi crucificado, né? A passagem de Jesus foi crucificado, né? E mostra também que sobre a traição, né? Que Judas, né? Ele praticamente ele se vendeu, né? Ele vendeu praticamente ele, por causa de dinheiro, né? Ele entregou Jesus na passagem, né? Mostra Jesus, né? Ele entregou Jesus. Claro que tudo era o propósito de Deus. A gente sabe que tudo acontece pela vontade de Deus, né? Mas também mostra também para nós
que muitas vezes as pessoas nos traem por dinheiro, por prazer, né? No caso, Deus posta a passagem da mulher adúltera sobre as tentações da carne, né? E a gente tem que evitar as tentações da carne. É isso que vai nos pecar contra Deus, né? Pecar, porque Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado, né? Deus fala que e também fala aqui também que nós não podemos servir dois senhores. Você amará um e você odiar o outro. Então, tomar cuidado. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo, né? Então, tomar cuidado. Se você gosta das coisas do mundo, então você está sendo tentado. Está sendo tentado porque ainda você não está vivendo para Deus. Quem vive para Deus renuncia a si mesmo e pega a sua cruz e segue Jesus Cristo. Sabe que o caminho vai ser doloroso. Claro que foi. O Calvário foi, né? Foi doloroso, mas Cristo ressuscitou, ele vive, ele reina, né? E ele veio para nos salvar. Quebrou, ele superou a morte, né? Quebrou os grilhões da morte, né? E ele vive e reina, porque ele é filho de Deus, é poderoso, amém? Né? Então, ele venceu a morte e nós venceremos em Cristo as aflições, as dores e as tentações desse mundo. Se nós estamos vivendo debaixo da palavra, do mandamento de Deus e fazendo a vontade de Deus, renunciando a nós mesmos, né? E servindo a Deus no nosso coração, né? Porque nós não vivemos mais em nós, quem vive em nós é Cristo, né? Mas nós sabemos que nós estamos propícios a pecar, a propício ser atentado. Ele fala isso na palavra dele. E nós sabemos que nós podemos ser tentados, mas nós temos que se revestir da armadura de Deus, que é a palavra de Deus, contra qualquer cilada do diabo na nossa vida. Então Deus fala para nós se revestir da palavra de Deus, confiar na palavra de Deus. Então nós não podemos vacilar. Então esse jovem que se deixou seduzir pela essa mulher, essa adúltera, né, como uma prostituta quase, né, seria adúltera, uma mulher sedutora, enganosa, ambiciosa, ela sabe o que quer, né, e ela faz ele perder. Primeiramente ela faz ele não ouvir o conselho do pai, né, ele fica rebelde, e na verdade ele está indo para o matadouro, né, porque tudo que você faz é tentado, não está de acordo com a palavra de Deus, e ainda transgride a lei de Deus, não ouve a voz de Deus, o mandamento de Deus, você está praticamente indo para a morte, a perda da alma e a destruição sua. Nós temos que orar para Deus para nos livrar desse mal. Porque muitas vezes, às vezes, caímos nas armadilhas, nós perecemos muito, passamos por muitas dificuldades, muita luta, porque nós caímos nas tentações. Deus permite, né? Muitas vezes nós perecemos nas nossas lutas, né? Por desobediência. O povo de Israel, eles foram exilados, você pode ver lá na destruição do reino, lá que entrou o rei e invadiram Judá e Israel, eles foram exilados, foram espalhados, os filhos de Israel, e outros foram para Babilônia, até o profeta foi, por causa do quê? Que levaram, o profeta não queria, mas ele foi, né? O Jeremias, né? Mas é por causa da desobediência a Deus, não ouviram o profeta, né? Deus falou para eles pararem de servir outros deuses, para eles se prostituir, casavam, eles casavam, serviam outros deuses, consultavam outras coisas, tudo agradando outros deuses e deixavam de adorar a Deus verdadeiro, único, né? Então Deus puniu eles, né? Claro que Deus, mesmo eles nos exilados, né, ali, né, Deus nunca desamparou o povo dele. Continua, Deus é bondoso, ele nos ama, ele é misericordioso. É por isso que Deus fala, nos dá advertência, nos alertando sua palavra. Guarda a minha palavra, ó, se eu estou falando, guarda a minha palavra, né? E conserva dentro de ti os meus mandamentos. Pratica, vive aquilo que eu estou falando. Você vai prosperar, você vai ser abençoado. Você não precisa, ele fala em Deuteronômio, né, 28, que você não vai precisar, acho que é 28, você não precisa correr atrás das bênçãos, é só o mesmo versículo, né? Eu acho que não me engano. As bênçãos vão te alcançar, te alcançarão, né? E você vai ser abençoado onde você for, onde colocar para os seus pés, né? Você vai ser abençoado, né? Você vai prosperar, você vai viver, né? Deus vai prolongar o dia, aquele filho que ouve o Pai vai prolongar o dia mais na terra, ô glória. Então você vai ser uma pessoa abençoada, onde você for você vai dar frutos, né? Ô glória. Então você vai ser. Agora aqueles que não ouvem a palavra, não creem na palavra de Deus, desobedecem a Deus, quebra a lei, o mandamento, né? Vai fazer tudo o que quer, que deseja, não tem respeito, não tem um comportamento adequado, então um comportamento dentro da palavra de Deus, vive como quer, livre com ser feliz. Vamos ver hoje que as pessoas falam e acaba pecando contra Deus, e aí vai com certeza colher as consequências das atitudes erradas e se deixando se levar pelo mal também, né? Porque quando a gente não faz a vontade de Deus e começa a buscar outros caminhos, outros deuses e outras, né, coisas do mundo, influência do mundo,
a gente praticamente está pecando contra Deus, né? E a gente também está se levando pelo mal, pelas tentações do mundo, né? Nós estamos dando mais espaço para, porque a tentação ela é prazerosa, ela é linda, ela nos oferece coisas maravilhosas, prazer momentâneo, né? Facilidade nas coisas, porque é tudo fácil. A gente percebe nesse mundo, veja a televisão que se vê, tudo é prazeroso, tudo é fácil, mas as coisas de Deus é mais complicado, mas é mais tem que ter fé, perseverança, tem, mas só que Deus recompensa, Deus ajuda, Deus sustenta, Deus protege, Deus guarda, Deus livra, né? Deus nos ampara, os filhos teus não, aqueles que confiam na palavra, que são fiel à palavra de Deus, confiam na palavra de Deus, Deus não desampara não, viu? Deus está com o tempo todos ajudando, amém? Essa é a diferença de servir a Deus, né? Pode passar por dor? Vai passar, porque é provado, né? Vai passar por luta? Vai, mas se Deus vai manter firme e forte e vai dar força para superar os obstáculos, então você vai ser vencedor em Cristo Jesus, amém? Porque Deus fala que existe a porta estreita e a porta larga, né? A porta larga é a porta da perdição, então é a porta da facilidade, né? Tudo é bonito, tudo é maravilhoso, né? Mas a porta da salvação, né? É a porta estreita, aquela que te aperta, aquela que te soca, aquela que te esmaga, né? Aquela que te espinha, né? Chicoteia, né? Essa é a porta da salvação, né? E muitos serão provados para passar para a porta da salvação, para viver no reino eterno de Deus, amém? Junto com o Pai, né? Então nós temos que passar pela porta estreita, né? Que ali nós vamos ter a salvação. E a porta larga, né? Oferece prazeres, né? Facilidades, né? Tudo é bonito, né? Faz hoje, viva hoje. Sempre ouvi essas frases, né? Viva hoje, que amanhã você não sabe. Viva assim hoje, mas viva consciente, fazendo a vontade de Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus, guardando o mandamento de Deus e sendo obediente. Você pode viver assim, com prudência, pedindo sabedoria para Deus para resolver as situações e orando para Deus te livrar de qualquer tipo de tentação que venha sobre a sua vida, né? Porque nós sabemos que somos ser atentados, né? O inimigo vai usar pessoas para nos atentar. E ele usa de todas as maneiras, porque eu mesmo já caí, né? Tentações, eu falo porque nós temos que dar testemunho, né? De nós mesmos, assim, porque Deus fez na nossa vida, né? Deus, para que nós possamos orientar as pessoas a tomar cuidado e vigiar. Porque ele nos mostra a coisa que é cor de rosa, mas no fundo não é cor de rosa não, é preto mesmo, é feio mesmo, viu? Ele é astuto, viu? Ele usa as pessoas para nos iludir, né? Você vê a bondade, mas a bondade não, é só mentira, tô engano, aquilo é só uma capa, né? Entendeu? Tomar cuidado, ora, temos que orar e vigiar sempre, amém? Deus abençoe e receba a palavra de Deus e vigia, tá? Você nem sabe às vezes que está sentado do seu lado, né? Às vezes aperta a sua mão, te dá um abraço, você não sabe se essa pessoa ama você, gosta de você, se ela quer seu bem. Porque muitas vezes as pessoas falam também sobre traição, a tentação é a traição, né? Pessoas que mentem, enganam, que sabe o que quer, que tem algo em você que incomoda elas, às vezes ela usa como uma artimanha, às vezes ela gosta de você, mas por trás fala mal de você. Às vezes deseja bem pra você, mas por trás quer o seu mal. Toma cuidado, ora. Amém? Então vamos pedir a Deus para nos livrar de todo tipo de tentação e Deus mostrar para nós tudo que está oculto, o que está escondido, seja revelado por Ele. Nós vamos orar pela sabedoria, pedir para Deus sabedoria e discernimento para nós entender o que Deus tem falado no coração e nos mostrar o que nós não podemos fazer e o que está acontecendo na nossa vida que não está de acordo com a palavra dele também. Amém? Receba a palavra de Deus no coração nessa sexta-feira da paixão, que termina hoje o propósito que eu fiz com Deus. Se você fez, se você acompanhou, que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo tipo de tentação, de todo o mal e que te guarde, que os anjos do Senhor acampem em volta da sua vida, da sua casa, da sua família, onde você for, que os anjos do Senhor acompanhem, te guarde e te proteja. Em nome de Jesus, louvado seja toda tentação, toda má influência, tudo que venha tentar atrapalhar a vontade da sua vida, o propósito de Deus na sua vida, caia por terra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos clamar o Salmo 91, glória a Deus, com muita fé, muita sabedoria, pedir a Deus a sabedoria e dizer como Ele é maravilhoso, quantas palavras de bênção, de promessa e de advertência, de instruções que Deus nos concedeu durante esses dias que eu fiz. Eu acho que foi quase 40 dias, eu não contei os vídeos, porque na verdade, desde que começou na quarta-feira de cinza, eu comecei a ministrar. Eu falei que eu ia ser até a quarta-feira a sexta-feira da paixão, né?
o propósito. Eu não contei, mas eu não vou contar. E eu falei que ia terminar sexta-feira Paixão, o Salmo 91, o propósito que eu fiz para Deus. Eu vinha todos os dias ministrar a palavra de Deus e outras coisas que eu fiz um propósito, mas eu não vou falar com Deus aqui na minha casa. Mas assim, mantive e quero me manter mais ainda, sendo fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero fazer com dedicação, amor e me esforçar para me dar o meu melhor para Deus. Amém? E para que vocês também, cada um que vai receber a palavra de Deus, Deus toque, renove, transforma a vida, porque o Evangelho é de transformação, de mudança, né? E que trabalhe em cada um de nós, ele trabalha através de nós com a palavra dele, para que haja uma mudança em nós, em todas as áreas da nossa vida, né? E Deus mostre também isso para todos nós, cada um que tem um propósito da vida, Deus tem um propósito para cada vida de cada um, né? E que Deus ilumine cada um a mente, né? O coração também, e que guarde a palavra de Deus que é poderosa, e Ele é presente na nossa vida através da palavra todo momento, que Ele nos fala da palavra dele para nos ensinar como devemos se comportar como os filhos de Deus, né? Que Jesus foi um filho obediente ao Pai, né? Ele fez a vontade do Pai o tempo todo, né? E ele mostra essa obediência para nós, nos ensina sobre obediência, sobre humildade, sobre amor, caridade, né? Compaixão e misericórdia, né? E nós temos que sempre amar, adorar o Senhor, porque Ele é maravilhoso, é santo, merece toda uma glória e adoração, né? Ele vive e Ele reina também, amém? Glória a Deus. Então vamos acabar o Salmo 91. Aquele que habita nos confins do Altíssimo, descansa à sombra da onipotência, é o Senhor, é meu Deus, meu refúgio, Ele é minha fortaleza, nele eu confiarei. Porque Ele me livrará do laço passarinho e da peste perniciosa, cobrirá com as suas penas debaixo das suas asas, estarei seguro, e a sua verdade será teu escudo fiel. Não temerei de espanto noturno, seta que voe, nem peste que na escuridão, nem na mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente teus olhos contemplarás, verás o castigo dos ímpios. Porque o Senhor, teu refúgio, não te fizeste tua habitação, nem o mal me sudará, pagamos minha tenda. Tu dará ordem aos teus anjos para proteger todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas tuas mãos, para que eu não tropece com meus pés em pedra alguma. Pisarás o leão em aço, calcarás os pés pela serpente, portanto, encarecidamente a meu clamor, também levarei, por essa conhece meu nome. Ele invocará, eu responderei, até que não angústia, dela retirarei e glorificarei. Partirei com longe de dias, eu te mostrarei, santo, a minha salvação, eu te mostrarei, santo. E eu te mostrarei, santo, a minha salvação, eu te mostrarei. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja teu lindo nome, santo. Santo é o Senhor Jesus, louvado seja teu nome lindo e santo. Ó, eu vou cantar o louvor hoje, eu nem vou colocar a música lá do louvor, que como Deus fala que se você ouvir a palavra de Deus, guardar o mandamento de Deus, né, Ele vai guardar você com a menina dos olhos dele, né? A menina dos olhos de Deus, então protegida, guardada pelo Senhor, né? Então, guardada, protegida, né? A escolhida de Deus, né? Então, eu vou cantar. Essa música fala sobre a obediência à voz de Deus, né? Se você ouvir a voz de Deus. Então, ó. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto, a tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas das almas inquietas que não conseguem descansar. Tua voz, Senhor, glória, faz surgir o universo, a tua voz, Senhor, cheia de majestade, glória, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Oh, glória, preciso calar todas as vozes, menos a tua glória. Silenciar todas as vozes, menos a tua gloriosa, Santo Senhor. A tua. Se eu não te ouvir, olha, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Quem não guarda o mandamento não ouve a palavra de Deus. Sua voz é livramento. Livramento na hora da tentação. A sua voz é livramento em todos os tormentos. Tua voz é tudo, glorioso, Santo Senhor. Mas se eu te ouvir, eu vivo, mas se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança. Quem ouve a voz é seguro, se protegido, guardado e guiado pelo Senhor. Sua voz é segurança, é o começo, meio e fim, santo. Tua voz é tudo, preciso calar todas as vozes, menos a tua glória. Silenciar todas as vozes, menos todas as vozes, ele fala, são as vozes do mal, do inimigo, do mundo que quer te influenciar, né, para você pegar conta. A tua, só temos que ouvir a voz de Deus, a voz de Deus. Se eu não te ouvir, eu morro.
Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento em todos os tormentos. Tua voz é tudo. Agora, Santo Senhor. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança. Glória e honra é o começo, meio e fim, Santo. Tua voz é tudo. Fala, Deus, glória. Fala, Deus. Eu estou falando já, através se você ouvir o mandamento dele, ouvir a voz dele, o mandamento de Deus, você vai ser liberto, protegido, guardado, né? Seguro. Fala, Deus, Santo. E ele vai nos guiar e vai nos levar toda a tentação do mal. Fala, Deus, toca-me com a brasa do altar, Santo Senhor. Fala, Deus, Santo. Fala, Deus, sim, alegre eu ouço o teu mandar. É isso que Deus quer, ouvir, obedecer o mandar de Deus, a voz de Deus, a instrução do Pai, dando advertência. Fala, Deus. Fala, Deus, toca-me com a brasa do altar. Santo Senhor, fala, Deus, louvado seja o seu nome, Jesus. Fala, Deus, sim, alegre eu ouço o teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento em todos os tormentos. Tua voz é tudo. Agora, Santo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Vive, porque quem ouve a palavra de Deus é protegido e guardado. E o Senhor prolonga quem obedece o Pai. Honra o pai e a mãe, né? Quem obedece os conselhos do pai, da mãe, o conselho de Deus, a instrução do pai, Deus prolonga a nossa vida na terra. Se eu te ouvir, eu vivo. Sua voz peraí. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento em todos os tormentos. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança, é o começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento em todos os tormentos. Tua voz é tudo. Agora, Santo Senhor. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança, é o começo, meio e fim. Glória e honra. Tua voz é tudo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que revestir, né, da armadura de Deus, que é a palavra de Deus, para que contra qualquer tipo de estado do inimigo sobre a nossa vida. Então nós temos que confiar na palavra de Deus, obedecer, ouvir a voz de Deus. E o Senhor fala através desse louvor, silenciar todas as vozes do mundo, para que nós não vamos cair em tentação, nós não vamos perecer, nós vamos ser protegidos, né? Amém? Porque a palavra de Deus, ela se cumpre na nossa vida, por mais que nós ouvimos a palavra de Deus, nós guardamos os mandamentos de Deus. Até que ele fala para nós atar a palavra no nosso coração, atar no nosso coração, né? E que ela vai trazer, ela vai nos dar sabedoria, né? E ela vai nos proteger, né? Então, nós temos que confiar na palavra de Deus. Então, receba a palavra de Deus no coração, confie. Já desejo um fim de semana abençoado para Deus, para todos vocês. Que Deus abençoe e domine cada um de vocês, tá? E é isso mesmo, gente. A gente tem que ter fé, tem que ser perseverante naquilo que nós queremos fazer para Deus, porque a gente só sabe pedir, né? Mas quando se trata de fazer algo para Deus, a gente arruma um monte de pretexto. Ah, eu não vou porque eu estou trabalhando, estou cansado, isso e aquilo. A gente tem que ser determinado, né? Se Deus colocou algo no seu coração, faça. Seja frio, calor, chovendo, não desista. Ele merece toda a honra, toda a glória, de louvor e adoração. Ele é santo e Ele quer o nosso melhor. Nós temos que dar o melhor, porque Ele nos dá a vida. Ele deu a vida por nós, não foi? Nós temos que dar o melhor para Deus também, amém? Tenha uma boa noite, na paz do Senhor, que Deus abençoe cada um no fim de semana de vocês, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, Santo Senhor.